canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia. E um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar dos jogadores cria da base do Vasco que estão no elenco e como é que vocês enxergam esses atletas aí para a próxima temporada. Dito isso, pedi para tu deixar o dedo no like. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Muito obrigado, atingindo mais uma marca incrível na minha carreira. Chegamos à marca de 100 mil seguidores lá no meu Instagram do canal. Muito obrigado mesmo. Pô, quem não segue ainda no meu Instagram pessoal, a gente tá com 19.500. Dá essa moral lá, tu pode acompanhar um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia, as minhas paradas do podcast. Valeu? Brigadão mesmo. E ó, domingo, vulgo amanhã, estreia a Copa do Mundo e ó, Copa do Mundo, apostinha é o que, meu parceiro? Bet7k. Primeiro depósito, eles dobram o valor, indicando um amigo aí, você tem 20 reais para poder apostar. Lembrando que no seu primeiro depósito, até 1.200 reais de bônus. E você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem, porque na Bet7k tem cash out. E você também pode apostar em NBA, tênis, vôlei, jogos de cassino online. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vamos falar posição por posição, jogadores oriundos da base que tem contrato, estão no elenco do Vasco e queria discutir o que a gente faz com essa rapaziada. Vamos aos goleiros. Rose, Alexander e Filterman. O que tu faz com essa galera aí, Dieguinho? Na minha opinião, o Alexander renovou o contrato recente, salvo engano vai até 2025. É um goleiro que já foi mais experimentado, em 2019 ele tem mais oportunidades. O Rose jogou aquele jogo da Série B quando o Vanderlei é expulso, esse jogo. Esse ano fez um jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, não foi muito bem. O Alexander, salvo engano, é o goleiro que agarra o jogo da Ponte Preta. Foi bem, foi tranquilo, fez um jogo seguro e teve o contrato renovado até 25. Eu manteria, é um goleiro inclusive mais velho do que os outros e eu acho que tem uma condição legal. O Rose, dependendo aí, eu não lembro se o contrato dele acaba no final do ano, o Vasco poderia deixar ele ali numa briga para tem que ter pelo menos 4 goleiros no grupo. Acho que dá para ele ficar assim. Agora, tem um detalhe importante, o Filterman eu emprestaria, eu sinceramente nada contra, eu não vejo, já temos o Rose e o Alexander, dois crias da base que estão ali no grupo, eu não vejo muito futuro pro Filterman dentro do Vasco não, inclusive tem um goleiro já na base aí, o Felipe Gabriel, que também vem muito bem com a expectativa de ser um excelente goleiro, que mais pra frente, daqui a uns anos, pode ser incorporado. A gente sabe que goleiro dificilmente tem a oportunidade cedo. O goleiro começa a jogar lá já beirando uns 30. Então, enfim, eu manteria o Rose e o Alexander. Lembrando que a chance do Thiago Rodrigues ficar no Vasco, eu diria que é meio 50-50. Ele quer ser titular, ele tá valorizado, fez um bom ano, teve umas falhas ali num período da Série B, mas o carioca dele foi maravilhoso. O primeiro turno dele foi maravilhoso e o segundo turno dele teve momentos. Ele começou bem, teve uma fase negra ali, Cruzeiro, Grêmio, Sampaio Corrêa, teve uns jogos bem esquisitos dele, mas fechou o ano contra o Ituano, já voltando a ser aquele goleiro do carioca e do primeiro turno. Então teve uma oscilação num período, mas em linhas gerais o ano dele foi bom. Ele chega ao Vasco sendo o melhor goleiro do Brasil pelo SofaScore, em termos de número das séries A, B e C, ninguém tinha uma nota melhor do que a dele. E ele quer ser titular, tem 34 anos de idade já, ano que vem faz 35, então ele não quer abrir mão disso. O final da carreira está se aproximando, ele acha que ele tem condição de ser titular. Então, se o Vasco realmente botar o pau na mesa e falar, ó, tô trazendo um goleiro para ser o titular e tu vai ser o reserva, a chance do Thiago sair é enorme. Não à toa, ele tem contrato de renovação automática e até agora o Vasco não chamou ele para conversar. Enquanto isso, o empresário do atleta tá ouvindo outras possibilidades. Vamos falar de lateral. O Riquelme é o único lateral do grupo oriundo da base. Ele teve o problema do joelho, a operação dele. Porém, ele já está no CT Moacir Barbosa, inclusive não tendo férias, nem ele nem o Gabriel Dias, porque estão fazendo tratamento de força. Ambos já estão recuperados da cirurgia e devem se apresentar ao grupo normalmente no dia 8 de dezembro. Estão agora fazendo fortalecimento muscular lá no CT Moacir Barbosa. O Riquelme é aquela eterna promessa, né, cara? Você consegue cravar o Riquelme titular no que vem? Não, ainda mais vindo na cirurgia de joelho. Então, o Riquelme, eu acho que ele entra numa linha de, Riquelme, é mais um ano, brother. O terceiro ou quarto ano já do Riquelme titular.
Pô, o Marlin virou, o André virou, o Figueiredo virou, o Peck, bem ou mal, é um jogador útil, vem aí com uma certa regularidade. E o Riquelme, a gente sempre, pô, o Riquelme, e o Riquelme não vira. Então, assim, eu acho que esse ano, mal comparando o Juninho, quando ele falou que esse é meu ano, tem que ser o ano dele, cara. Ele tem que botar as cartas na mesa e falar assim, ó, nem que eu seja um puta reserva imediato confiável, é isso que tem que acontecer. A questão do ganho de massa, ele não ganha massa, é incrível. Você vê que o Peck era bem mais magrinho, ele foi pra base, ganhou corpo, um corpo intermediário, né? Ele tá mais fortinho, mas ele ainda é levinho. Não adianta, é biotipo dele. Mas ele ganhou um pouco mais de caixa. O Riquelme, eu tava vendo inclusive o treino dele de força que ele tá fazendo com o Gabriel Dias. A perna do Riquelme é isso aqui, cara, é uma perninha fininha. É incrível, mas ele tem muito talento. Mas assim, só talento também não resolve. Ele tem que virar a chavinha. É um jogador que hoje eu manteria no grupo. Mas, dependendo da performance dele, eu emprestava ele, igual o Vasco fez com o Vinícius, para ele ter um pouco mais de sequência, quem sabe desabrochar. Porque a tendência do Vasco trazer um lateral mais rodado aí para ser titular. Mas, a princípio, eu ainda manteria no grupo, deixaria o último ano do Riquelme aí para dar uma oportunidade. Se ele não vingar, aí bota aí para um outro time menor para ele ganhar rodagem. Zaga, o Vasco tem Miranda, Ulisses e Zé Vitor. Miranda voltou do doping, tá liberado, inclusive jogou de lateral direito contra o Sport. Ulisses teve uma fratura no tornozelo, ele era até titular do time do Vasco com o Zé Ricardo no Carioca. Tava fazendo jogos ok, não era jogos maravilhosos, nem jogos também muito ruins, tava fazendo jogos ok. E ele acabou tendo uma fratura no tornozelo e não jogou mais esse ano. É um jogador que tá no grupo, é um zagueiro mais físico, mais forte. Eu emprestaria o Ulisses para ele ganhar a rodagem. O Zé Vitor é um zagueiro canhoto, o Vasco não tem, só tem um outro zagueiro canhoto, que é o Conceição. O Conceição, na minha visão, vai ser um reserva imediato, não vejo Conceição como, pensando num Vasco mais forte, né? Não vejo ele como titular, a não ser que chegue um puta zagueiro monstruoso para jogar do lado direito, e ele seja um complemento, e aí ele é muito bom no jogo aéreo, um time bem protegido, pode ser que ele suba de nível, mas enfim, eu acho que o Zé Vitor tá na situação do Ulisses. Dependendo da galera que chegar, eu empresto. Depende da quantidade de zagueiros que o Vasco contratar. Se o Vasco contratar um puta lateral, um zagueiro canhoto, aí você tem o Conceição como reserva imediato desse zagueiro canhoto, e o Zé Vitor como terceiro zagueiro canhoto, legal, pode deixar, até porque tem contusão, suspensão, precisar estar no banco ali, zagueiro não é muito substituído. Eu acho que ele entrou até de forma razoável, às vezes que ele foi opção. O Miranda, o Ulisses já está um tempo maior no plantel, acho que o Vasco deve contratar uns 2 zagueiros aí de perna direita, então o Ulisses de repente aí eu emprestaria. Mas vamos ver, depende saber dos reforços que vão vir. Eu manteria ainda o Miranda, até porque o Miranda é coringa, joga de lateral, joga de zagueiro, dá para fazer um primeiro volante também. Sobre volantes, nós temos hoje aí Galarza, que está voltando de empréstimo do Curitiba, um jogador que enganou muita gente, começou bem o estadual, a gente compra. O Vasco fez um esforço com a venda do Thales, pegou uma grana e comprou ele, pagou 2.600.000 reais no Galarza, e o Vasco nem é de comprar jogador. E o Galarza não rendeu no Vasco, foi muito mal, foi ao Curitiba, quase não jogou, 11 jogos. No Curitiba estava jogando até mais avançado de meia, porque na dele de volante ele não estava tendo oportunidade. Eu emprestaria de novo, lembrando que ele tem contrato até 2025 e tem que ficar de olho, que se empresta, daqui a pouco o contrato expira, que pagou mais de 2 milhões e perdeu o dinheiro. Então se pintar uma proposta aí, vende. Eu acho que ele não vai ter vaga no time do Vasco. Juninho com todo o seu potencial. O Juninho, cara, é um caso emblemático, talentosíssimo, muito bom de bola, ninguém duvida, drible curto, arrancada, né, tem uma confiança bizarra, mas você vê que muitas das vezes falta foco, não sei por qual motivo, ele teve 3 lesões consecutivas de coxa, uma atrás da outra, ele teria que averiguar isso, que isso não é normal, não sei se é repouso, alimentação, excesso de carga em treino, não sei. Mas foram 3 contusões seguidas na coxa, ele é muito novo, né? Acho que tem 21 anos já agora, então não é muito normal. Mas é um jogador que teve algumas polêmicas extracampo. O Vasco, nesse momento agora,
vai dar uma subida. Ele acabou perdendo espaço para Andrei e Marlon Gomes, que entraram esse ano e atropelaram ele, que eram da base, não estava nem no elenco, ele já era remanescente de elencos para trás, acabou ficando para trás na fila. Então, assim, o Juninho, eu acredito que se chegar uma proposta, o Vasco não vai se opor e acaba negociando, mesmo vale para o Matias Galarza. Andrei e Marlon Gomes. Eu já vou levantar uma bola para vocês aqui. O Andrei é titularíssimo do Vasco, mesmo pensando numa montagem de time, a gente não abre mão dele no time titular. Porém, eu acho muito difícil o Vasco não vender o Andrei na janela do meio do ano. Já estamos na primeira divisão, a SAF já está constituída, ele com certeza deve ir muito bem no Campeonato Carioca, está jogando competições pela seleção de base, vai ter iniciado o começo do Campeonato Brasileiro, então ele vai estar jogando Série A. Se ele jogar a bola que ele jogou na Série B e quem sabe mais maduro jogando ainda mais bola, acho que não vai ter jeito. O Newcastle tá babando para comprar o jogador, o Barcelona tá em cima, o Paris Saint-Germain já mandou o olheiro ver ele em loco, o jogo do Ituano que ele até foi expulso. Então, na minha visão, primeiro, o Marlon Gomes não é ponta. O Marlon Gomes é segundo volante ou meio atacante. É assim que ele jogava no Sub-20. Inclusive, vários campeonatos, o Andrei era o primeiro volante e o Marlon era o segundo. Na seleção brasileira, o Andrei é o primeiro volante, camisa 5, capitão do time, e o Marlon é o segundo volante. Então, eu acho que os dois jogam mais ou menos na mesma posição. Eu acho difícil o Andrei jogar um profissional de primeiro volante, não pela qualidade dele, é porque o Vasco já tem utilizado como segundo. E eu também não acho que o Vasco vai montar um time com dois moleques na cabeça da área, Andrei e Marlon Gomes, e aí um meia mais cascudo, né, e etc. Eu acho que o Marlon Gomes, a tendência nessa temporada é ele voltar para a posição dele, que é segundo volante, e ser um reserva imediato do Andrei. O Andrei sendo vendido no meio do ano, ele toma essa titularidade ali e já tem um substituto imediato do Andrei dentro do próprio elenco. É a análise que eu estou fazendo. Ele quebrou galho esse ano jogando de ponta, ele não é ponta, foi bem em muitos jogos, em outros jogos não foi tão bem, mas eu acho que a tendência esse ano é ele voltar para a posição de origem dele, tá bom? Então o Juninho tendo proposta, negocia, Marlon Gomes, André, a gente fica, o André acho que dificilmente não vai ser vendido, Galarza, negocia. Agora vamos falar dos pontas. Nós temos o Peck, que já está aí, acho que 3 anos no profissional, é possível nesse ano já ter proposta pelo Peck, eu venderia, é um jogador muito importante, acho que dentro do grupo, é um cara que você pode contar, é um cara que se dedica, corre, dá carrinho, dá rabo de arraia, é raçudo, mas é limitado. Eu acho que ele ainda não teve contusão, é jovem, tem uma idade boa ainda para venda, então se chegar uma proposta aí eu negociaria para não acabar perdendo. Ficar sempre naquela dele evoluir mais e acabar acontecendo o caso do Andrei. Andrei que hoje está no Curitiba. Não, pô, o Andrei jogou bem e tal, tem proposta, não, mas ele vale mais do que isso, realmente valia. Mas acabava que o Andrei nunca dava aquele timing que a gente esperava para ele e acabamos perdendo o jogador de graça para o Curitiba. Então acho que o Peck entra nessa linha, chegando a uma proposta, eu venderia. Figueiredo, esse aí eu manteria por mais um tempo. É um jogador que eu acho que tem mais lastro para evoluir, tem muita força, é bem forte, um jogador moderno. Eu vejo com muito bons olhos uma ida dele para lateral, já tive essa conversa com ele lá no CT, ele me agradeceu, falou que está inclusive pensando nisso. Tem todas as valências, acho o Figueiredo como atacante limitado, mas eu acho que ele, como lateral, ele pode aprender no cacuete da posição, posicionamento. O resto ele tem, ele marca bem, ele é bom no jogo aéreo, ele tem força para chegar no fundo, ele tem uma resistência muito grande para ir e voltar o jogo inteiro, ele é raçudo, ele tem esse drible longo, né? Ele é muito cara do drible curto, ele é o cara de driblar em progressão. Então, como lateral dá para fazer isso, ele tem um jogo de apoio, sair por dentro. Como lateral, tá na intermediária ali, clareou, ele chuta de média distância para meter no gol. Os arcos dele são muito bons. Então eu acho o Figueiredo como atacante, como ele joga já mais avançado, mais lá em cima, ele acaba às vezes não levando tanto perigo assim para o adversário, mas já na lateral, vindo como elemento de surpresa, eu acho que ele pode sim virar um grande jogador. Mas é só uma visão que eu tenho. Acho que lateral, inclusive, é a posição mais carente do planeta. E ele tinha condição de dar um upgrade, de ser um lateral melhor do que o que ele tem condição de ser como ponta. É só a minha visão, não sou senhor da razão. Inclusive, falei isso pessoalmente pro Figueiredo. E ele tá matutando a ideia. Mas ele tem que ver que é uma questão de carreira,
né? Porque um lateral tem muito menos valor de mercado do que um atacante. Então não sei se para ele, né, mercadologicamente falando, vai fazer sentido trocar a posição. Mas eu observaria com carinho essa questão da lateral direita aí. Egnaldo, nosso Guina, óbvio que eu mantenho no grupo, é um jogador que o Newcastle também deve vir fazer proposta por ele. É um atacante na base, né, 9, móvel. Eu gostei mais do Egnaldo no profissional jogando de beirada, talvez nem pelo Egnaldo, às vezes foi por conta do próprio Vasco mesmo, que enquanto o moleque estava de 9, era esticando bola toda hora, tentando botar no fundo para ele arrancar, bola por cima, ele é baixinho, então acabava não vendo o melhor do Egnaldo. Ele quase foi pouco municiado para finalizar. As jogadas melhores que eu lembro do Egnaldo é ele arrancando, driblando para dentro e batendo no gol. Fez 2 golaços assim. Inclusive eu gostei mais dele de ponta, mas independente de ser ponta, centroavante, eu manteria o Egnaldo no grupo para estar no plantel. Não seria meu titular não, tá? O Figueiredo Iri não seria meu titular, mas eu queria no grupo. O Peck, se tiver proposta eu vendo, se não manteria no grupo, mas também não para ser titular. Eric Marcos. É um jogador muito promissor, joga na seleção brasileira desde o sub-15, 17, está no 20. Os 3, inclusive, estão na seleção brasileira agora, Andrei, Marlon Gomes e Eric Marcos. Ele joga de 10, joga de ponta esquerda, bate falta, é um jogador interessante. O Vasco já colocou ele para ser relacionado nesses jogos agora da reta final. Não jogou, mas já estava se ambientando e vai estar no grupo para o ano que vem. Nunca jogou no profissional, então é uma incógnita. Na base era muito bom jogador. Vinícius. O Vinícius fez um bom ano aí no Ituano, mas eu emprestaria de novo ou se pintar a proposta, vende. Eu acho que a gente já tem muito jogador oriundo da base que a gente nem consegue cravar como titular no time e o Vinícius vai acabar sendo mais um. A torcida não tem muita paciência com ele, vi futuro nele, evoluiu, foi bem no Ituano, ganhou cancha. Eu emprestaria de novo para um time que vai brigar por uma coisa legal para ele desenvolver o futebol dele e se pintar uma proposta eu vendo para não perder dinheiro. Mas eu acho que não deve ter muito espaço dentro do time do Vasco não. É isso, galera. São 16 atletas aqui. O Juninho, acabei falando, também já. Então, tudo oriundo da base. Acredito que alguns deles devem ser negociados. Galarza, Vinícius, Juninho e o Peck, talvez. Ali o Fintelman, o Hall está em fase final de contrato. Enfim, hoje são esses atletas aí oriundos da base. E o Vasco ainda não deu nenhum posicionamento. Enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham aí dos crias da base, como é que vocês enxergam eles no Vasco. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós tamo junto. Valeu, fui.